Um oferecimento Vilarejo, o menor preço ou a diferença de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. No programa de hoje, nós vamos conversar com o professor da UFRJ, Carlos Eduardo, que é especialista de uma área hoje muito falada e muito debatida no Brasil, que é empreendedorismo e inovação. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Fernando. Bem, nós vivemos hoje essa necessidade do empreendedorismo, né? O Brasil precisa movimentar a sua economia, o nosso PIB fica aí à procura e à busca de realmente uma produtividade maior dos vários setores. E qual seria, na sua visão, o melhor ambiente, o melhor ninho para a gente começar aí a fazer voar esses novos pássaros aí da inovação e do empreendedorismo? Legal, uma pergunta que está sempre em pauta, né? A discussão, principalmente em momentos econômicos, que a gente tem essa dificuldade, um momento de superação de desenvolvimento econômico. O empreendedorismo sempre aparece em pauta como um dos motores, propulsores para a transformação, né, dos níveis de economia e de desemprego. Certamente, acho que o principal no mundo inteiro, quando se discute empreendedorismo, o grande nicho que os países e as regiões buscam desenvolver é o empreendedorismo de alto valor agregado, pautado em tecnologia, enfim, e nas expectativas mais amplas da sociedade com relação à inovação, atendendo às novas demandas dessa indústria do conhecimento. Bem, naturalmente que o treinamento e o conhecimento, ele precisa cada vez mais se aproximar daquelas pessoas que estão ou no ambiente universitário ou não estando também no ambiente universitário, que eles possam ter assim um mínimo de condições para que eles recebam essa gama essa oferta de conhecimentos. Qual seria o instrumento hoje melhor a ser utilizado para poder reunir essas pessoas num treinamento? Perfeito. Quando a gente discute essa economia, falei o termo economia do conhecimento, né, o momento, a sociedade do conhecimento, significa que o ativo mais importante para o mercado, enfim, mais valorizado, as empresas de maior valor hoje são as empresas que detêm conhecimento e capacidade, know-how para desenvolver tecnologia e inovação. E a pergunta relacionada ao ambiente universitário, obviamente, é o principal celeiro de conhecimento, é onde surgem as grandes ideias e os grandes projetos de inovação no mundo inteiro. E o que a gente precisa, no Brasil principalmente, um pouco atrasado em relação a outros países do mundo, é desenvolver os mecanismos que são necessários para transformar o conhecimento acadêmico em novos negócios inovadores que venham a ter impacto no mercado. Você diria que há uma visão clara, principalmente dos governantes em seus municípios, em relação a essa temática? Infelizmente, no Brasil, a gente vê um pouco uma dificuldade ainda de se estabelecer uma visão e uma estratégia. Embora a gente escute hoje, você tem estratégias nacionais para a inovação e para o empreendedorismo em cada cidade, você vê projetos de incubadoras, parques tecnológicos em diversos municípios, diversas regiões, mas muitos deles ficam apenas no papel, são mal estruturados, mal, talvez, governados, e, de certa forma, acho que ainda falta uma visão com uma estratégia mais agressiva com relação principalmente à educação de nível superior, aos cursos da área de tecnologia, porque esses são os principais fatores que vão induzir um processo de empreendedorismo de alto valor agregado. A interiorização das universidades foi uma coisa muito positiva para o estado do Rio de Janeiro. Sim. Hoje nós temos aí em várias cidades do estado do Rio de Janeiro as universidades presentes, né? Você diria que todas essas unidades, que essa vinda do professor para o interior, qual a perspectiva desse empreendedorismo, dessa inovação ao longo dos anos? Ela veio para ficar ou isso seria uma atividade nômade? Bom, esse é um tema interessante, essa questão da interiorização da universidade, da importância disso para o desenvolvimento econômico das regiões, principalmente integrado, no interior. Né? Sim. Eu percebo hoje na universidade alunos que não teriam a menor condição de cursar, fazer uma universidade alguns anos atrás, eles conseguem hoje porque está aqui próximo e eles têm o acesso a essas vagas. E isso, de certa forma, você vê a transformação social desses alunos
a capacitação deles, a visão. Eu trabalho na área de engenharia, então você vê engenheiros sendo formados, criando negócios que vão ter impacto ali sobre essas regiões. Então a universidade, quando ela vem, ela traz não só a oportunidade ali do conhecimento, mas ela se traduz também no desenvolvimento de novas empresas, no desenvolvimento de, em alguns casos, novas tecnologias que podem transformar todo o perfil econômico de uma região. Então eu vejo com extrema importância esse processo de interiorização das universidades e disseminação do conhecimento, e acho que isso torna o conhecimento e a inovação um pouco mais difundido pelo país e possibilitando mais empresas inovadoras e, por consequência, um crescimento econômico mais equânime, né, com relação à distribuição geográfica nas regiões. O Rio de Janeiro se notabiliza por um grande número de startups. Nós temos a ACESP, uma associação estadual antiga, salvo engano, mais de 21 anos, e há no Estado já uma certa linha de preocupação em fazer com que também esses organismos que ficam na capital possam descer ou subir a serra, no sentido de que eles possam agregar também as universidades. E qual você vê o papel das outras instituições, como o Firjan e associações comerciais dentro desse contexto? Bom, você tem no estado do Rio de Janeiro regiões mais desenvolvidas no que tange ao empreendedorismo, com instituições que trabalham com essa temática há um tempo muito maior do que coordenadas, né? Coordenadas, enfim. Mas você vê principalmente processos surgindo onde você tem universidades mais consolidadas. É o caso da PUC no Rio de Janeiro, da própria UFRJ, que tem incubadora de empresas e parque tecnológico, talvez seja um dos principais casos de sucesso, né, de constituição de ecossistemas de inovação no Brasil, principalmente depois do boom do petróleo, da descoberta do pré-sal, da ida das grandes empresas. Isso estimulou a criação de um conjunto, de uma série de startups relacionadas ao setor do petróleo e outras áreas que acabam se desenvolvendo. Mas a participação dessas instituições de apoio ao empreendedorismo é de extrema importância. A universidade tem a característica de ter o conhecimento e tem ali uma grande expertise para desenvolvimento de alguns negócios, mas muitas vezes faltam o acesso, um networking com o mercado, o acesso a investidores, o acesso, enfim, a outros fatores, infraestrutura, outros fatores que vão influenciar no sucesso ou não desses negócios. Então, no estado a gente percebe alguns ecossistemas, algumas regiões mais avançadas no que tange ao empreendedorismo, porque eles conseguiram reunir e estruturar, articular um conjunto de fatores, um conjunto de instituições que apoiam o desenvolvimento desses negócios. Bem, veja você a experiência e a vivência de um professor que no seu dia a dia, olha que ele já esteve distante, foi ao Vale do Silício recentemente e trouxe de lá também algumas conclusões importantes para que a gente possa ter dentro do seio do ambiente universitário, principalmente com o ambiente que ele vive, onde o processo das incubadoras, o processo do jovem ou não jovem que esteja frequentando esse ambiente, ou aquele também de fora desse ambiente, eu acho que nós tivemos uma visão assim perfeita, né, daquilo que é necessário empreender, aglutinar e somar, no sentido de que esse empreendedorismo que se fala tanto hoje, dessa inovação que se fala tanto, ela se torne efetivamente realidade com a contribuição de cada ator dentro desse processo, dessa construção, que é o grande caminho da retomada, principalmente no estado do Rio de Janeiro, né, professor? Perfeito, Fernando. Acho que as palavras são perfeitas. Acho que o estado precisa desse empreendedorismo e precisa de um empreendedorismo forte, pautado em conhecimento, ciência e tecnologia. A gente tem os desafios da indústria 4.0, que se discute, é uma temática importante agora, e a gente só consegue vencer isso com muito empreendedorismo e capacidade de conhecimento aliado a esse empreendedorismo. Até semana que vem, se Deus quiser.